Olá, meus amigos, boa noite. Segunda-feira, dia 17 de maio de 2021, e nós estamos aqui iniciando mais uma semana de reflexões junto com os companheiros de sempre. Então, agradecemos muito já antecipadamente a companhia de todos e hoje é a nossa noite de refletirmos um pouco a respeito da obra de André Luiz, a obra Nosso Lar, da psicografia de Chico Xavier. Vamos fazer nossa prece, depois nós vamos cumprimentando todos os amigos que estão conosco e as nossas reflexões de hoje. Pai de bondade, que a sua paz, a sua luz nos envolva, que Jesus, o Mestre amado, esteja conosco, nos amparando, nos assistindo em todas as nossas necessidades. Que os bons amigos espirituais não nos faltem, para que consigamos assim tecer as melhores reflexões e aproveitá-las na nossa caminhada da vida. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, abençoa-nos, Mãe Santíssima, hoje e sempre. Que assim seja. Então, amigos, vamos lá, porque estamos aqui participando juntos. Deixe-me só acertar a nossa tela aqui e desligar um som. Pronto. Então, estamos aqui. Hoje vamos ver os companheiros que estão conosco para dizermos do nosso boa noite sempre. Tânia, Mauro, Marco, Terezinha, Jane, Célia, Márcia, Cláudia, Dilza, Sandra, Célia, Silvio, sejam todos bem-vindos, Rosângela, todos bem-vindos, que Deus abençoe, Jesus ilumine, Lília, Beth, todos que estão chegando conosco, Júlio também. Sejam bem-vindos e vamos às nossas reflexões de hoje, para que nós então consigamos tirar melhor proveito. Relembrando, nós estamos no capítulo 35 da obra Nosso Lar e André Luiz estava, ele após toda a tarefa daquele momento de recepção que os samaritanos foram buscar aquelas pessoas que estavam em regiões de sofrimento, trazendo-as para nosso lar, de forma que elas pudessem ali receber tudo o que necessitavam de amparo, de apoio. André Luiz fora descansar e ele adormeceu num apartamento lá na região mesmo de trabalho deles, das câmaras retificadoras. E ao adormecer, ele sonhou. Na verdade, ele narra que não é um sonho como ele estava habituado, nós vamos ver isso. Ele sonha, ele se sente como que num barco que atravessa um espaço, algo que flutua, e ele para em um porto muito bonito, um local muito bonito. Então a descrição de André Luiz era esta, né? Ele então havia vivenciado isso. Então ele dizia nesse capítulo 36 que estamos iniciando hoje, que tem como título o sonho. Prosseguiram os serviços incessantemente de atendimento às pessoas que estavam sendo recolhidas, enfermos exigindo cuidados, perturbados reclamando dedicação. Todo tipo de assistência eles estavam prestando. Mas ao cair da noite, mais integrado com o trabalho, com os mecanismos do passe, que até então ele não conhecia, aplicando-os de toda forma possível àquelas criaturas que chegavam necessitadas ali. Então Tobias regressou pela manhã, e ele tinha se afastado durante a noite, e mais por generosidade que outro motivo, diz André Luiz, estimulou com palavras, né, animadoras. Muito bem, André, vou recomendá-lo ao ministro Genésio, pelos serviços iniciais receberá bônus em dobro. Então já se falava do trabalho de André Luiz ser remunerado. Ele começava a ganhar os proventos do seu trabalho, e isso nós sabemos já que era de uma importância enorme no mundo espiritual para conquistas daquilo que se pretendia. Dona Laura e Lísias chegaram e abraçaram André Luiz, né? E sentimos-nos muito satisfeitos. Dona Laura dizia a ele: acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de alegria em nosso círculo doméstico. Ela o considerava da família
o fato dele estar trabalhando, como qualquer família aqui na Terra, quando um dos nossos arranja um trabalho e inicia a sua carreira ou inicia um tipo de trabalho, todos ficam muito felizes para que dê tudo certo, que ele se mantenha neste trabalho. Assim também no mundo espiritual, Dona Laura, mãe de Lísias, entendia e André Luiz como um dos seus familiares, e colocava então a sua alegria de vê-lo iniciando o trabalho naquelas circunstâncias. Despontei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio. Ela disse que havia disputado com alguém a fim de que recomendar cumprimentar você em nome dele. Então o Clarencio havia mandado ele que for aquele ministro que ajudara André Luiz, mandava agora um retorno, um feedback do trabalho que ele estava fazendo, e ali mandou cumprimentar pela dedicação, pela vontade de trabalhar. Não quis perder tempo mais no mundo espiritual, a intenção era mesmo trabalhar. Vamos ver aqui os amigos que eu não cumprimentei. Beth, Guto, Gil, Eliane, Silvia, Divone, seu Antônio, Rosângela, Simone, Márcia, são muitos amigos chegando, Júlio César, que estão chegando, estão conosco neste momento, para que nós possamos fazer o melhor, refletir o melhor, vibrar o melhor. Nossa amiga Mara, de São José dos Campos, também iniciando a semana conosco. Assim, trocaram ali alguns afetos, alguma palavra amiga entre Narcisa e Tobias também, e pediram-me relatório verbal de impressões, e eu não cabia em mim de contente. É bem aquilo, inicia-se um trabalho e quando vão perguntar, e aí, como é que foi o seu dia de trabalho? As pessoas, nossa, estou feliz, consegui isso, fiz aquilo, ele quer narrar o seu dia de trabalho. André Luiz a mesma coisa, ele queria narrar o seu dia de trabalho. E embora o convite para que voltasse à casa para descansar, Tobias pôs à minha disposição um apartamento, aquilo que nós dissemos, ele ficou num apartamento, nas câmaras de retificação, em vez de voltar para a casa de Dona Laura, e assim aconselhou um descanso, né, que ele pudesse descansar, porque tinham passado a noite inteira atendendo os doentes. De fato, ele sentia grande necessidade de sono. Vejam que interessante, ele está desencarnado, mas mesmo desencarnado existe o corpo espiritual, e o esforço das atividades todas que ele realizou, ele havia se cansado e sentia necessidade de dormir. Ele estava cansado, ele estava com sono, ele queria recuperar suas energias, que são energias pertinentes ao corpo espiritual que ele desgastou durante a noite. E assim ele foi buscar esse aconchego, e Narcisa então preparou para ele um leito agradável num apartamento que existia. Orei ao Senhor da vida, diz André Luiz, agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. E como é bom poder agradecer a Deus a oportunidade de servir, a oportunidade de ser útil. Quando nós somos úteis a alguém, quando auxiliamos, quando de alguma forma colaboramos com as pessoas, nós nos sentimos muito bem. E isso é o retorno do trabalho realizado. Assim, ele então agradece a Deus essa oportunidade e aquela sensação boa que ele estava tendo de ter sido útil. A proveitosa fadiga, ele estava cansado, mas era um cansaço que tinha uma razão de ser, foi proveitosa para ele, foi proveitosa para os outros. A proveitosa fadiga dos que cumprem o dever não me deu ensejo a qualquer vigília desagradável. Quando se está verdadeiramente até cansado e assim, pelo trabalho realizado, cai na cama, a gente cair como uma pedra.
e dorme sem qualquer pensamento ruim, a pessoa simplesmente se entrega ao sono. Essa é a consciência, alguém que esteja de consciência tranquila, porque quando nossas consciências não estão tranquilas, seja por maus atos que tenhamos feito, ou por alguma condição que alguém tenha nos feito, ou uma situação de preocupação, não será assim também, né? Vamos tomar aqui uma aguinha para evitarmos a tosse. Vamos ainda boa noite aqui a Sebastiana, Marcelo, Cida, Rosângela, Edith. Boa noite a todos, Brígida, sejam todos bem-vindos. Então André Luiz conta que daí a instantes uma sensação de leveza invadia a sua alma e ele teve a impressão de ser arrebatado em pequenino barco, rumando a regiões desconhecidas. Quer dizer, que ele simplesmente foi deslocado do corpo físico, e é interessante a gente observar isso, através de um veículo, para ele poder acessar outros níveis espirituais, outras camadas menos densas da espiritualidade. Então, isso tudo ele precisou de ajuda para fazer. O que é bom nós nos recordarmos de que não é porque nosso corpo adormece que nós, espíritos, podemos sair desse corpo e atravessar esferas e esferas espirituais, de alguma forma participando de uma ou outra atividade. Não é bem assim. Se André Luiz, estando em nosso lar, não conseguiu sair do corpo sozinho para uma outra paragem, uma outra densidade espiritual. Precisou de ajuda, precisou ser conduzido. Então nós temos que observar isto, que precisamos mesmo desta ajuda e sermos conduzidos muitas vezes para ambientes assim. E aí ele diz que ele acabou sendo arrebatado nesse barco, rumando a regiões desconhecidas. Ele não reconhecia o ambiente para onde ele estava se dirigindo, ele não conhecia aquelas paragens, aquela estrada, aquele local para onde estava indo. Para onde iria? Perguntou ele. Impossível responder. A meu lado, um homem silencioso sustinha o leme, por isso que ele fala de um barco. O barco tem o leme, e era como se fosse o barqueiro conduzindo aquela embarcação e segurando o leme. Era isso que ele percebia, mas o homem silencioso não travava diálogo com ele. E qual criança que não pode enumerar nem definir as belezas do caminho, deixava-me conduzir sem reclamações de qualquer natureza, embora extasiado com a magnificência da paisagem. Ele estava encantado. É como, às vezes estamos viajando, né? Vamos pensar num trem, uma viagem de trem, e as pessoas ficam com o rosto voltado para a janela do trem, olhando a paisagem que passa. Nem conversa, nem nada, porque está entretido em observar aquelas belezas às quais muitas vezes não se estava acostumado. Então André Luiz está com o mesmo comportamento, ele está admirando aquela paisagem. Parecia-me que a embarcação seguia célere, não obstante os movimentos de ascensão, velocidade e subida. Então vejo que era nível espiritual mais elevado, porque ele sentia que a embarcação ia rápido, mas ela ia rápido subindo, mudando a faixa, a frequência, ganhando altitude. Se nós pudéssemos dizer assim, ele estaria ganhando altitude. Decorridos minutos, vi-me à frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André. Uma voz o chamou e ele ficou atento àquela chamada. Desembarquei com precipitação verdadeiramente infantil, parecia uma criança correndo em direção àquela voz que o chamava. Reconheceria aquela voz entre milhares.
Num momento abraçava minha mãe em transbordamento de júbilo. Ele ouviu a própria mãe chamando ela, um espírito mais evoluído, numa outra faixa vibratória, numa outra dimensão espiritual. Ele não podia ascender àquela dimensão em razão de não haver compatibilidade do seu corpo fluídico e segundo corpo, porque o primeiro ele deixou na cama dormindo, como nós fazemos com o nosso corpo físico. Veja que quando nós estamos falando de perispírito, ou seja, o corpo que reveste o espírito, este nosso corpo físico seria a camada mais densa do perispírito, daquilo que está em torno, envolve o espírito. Nós somos um espírito envolvidos por muitas camadas de matéria com densidades diferentes, com eletricidades diferentes, fluidos diferentes nessas camadas. Então, o nosso corpo físico, quando nós dormimos, ele entra em baixo ritmo e nós podemos sair deste corpo com o corpo espiritual mais denso, mais próximo deste que estamos vestindo agora. Na morte, o fenômeno é o desvestir-se desse corpo denso, dessa última camada do perispírito que fica na Terra. E nós, espíritos, alçamos o nosso voo com o corpo espiritual. Mas veja, o restante do corpo que reveste o espírito, o restante do perispírito, outras tantas camadas do perispírito virão conosco. André Luiz, no mundo espiritual, adormece, aquele corpo que era da sua expressão, da sua individualização na colônia Nosso Lar, que lhe dava característica própria, a individualidade, aquele corpo está adormecido e ele mais uma vez, espírito, sai desse corpo com outro corpo espiritual, um tanto mais sutil do que aquele que estava ali adormecido, que para nós aqui já seria algo não visível. O corpo espiritual é não visível. Algumas vezes é possível visualizar a irradiação dos campos eletromagnéticos ou mento-eletromagnéticos desses corpos, que nós chamamos aura. Mas não vemos o corpo espiritual em si. Algumas vezes, pessoas desencarnadas podem aparecer e podem até se materializar ou adensar o corpo espiritual de tal forma que é possível ser tocado, é possível ser sentido. Mas normalmente não visualizamos isso. Normalmente não se apresentam. Então, o corpo espiritual é de uma frequência vibratória que normalmente os nossos olhos não captam. Só em condições alteradas é que muitas vezes poderemos ver essas pessoas como estão, com aparência física, mas é o corpo espiritual se mostrando. Ali ele ainda desdobrou, ele saiu com um corpo mais sutil, deixando aquele mais denso adormecido. Por quê? Porque se para o plano espiritual, imediato ao nosso terreno, nós não podemos ir com este corpo, porque a densidade deste é da parte terreal, é do solo da terra. O nosso corpo espiritual com o qual vamos à esfera próxima ao mundo invisível, ele é pertinente a essa esfera mais próxima. Então, a densidade dele é um tanto mais grosseira para outras esferas e menos grosseira para este corpo físico que nós estamos. Aí ele não é visível para nós, porque para os nossos olhos, não sendo a mesmo nível de matéria, nossos olhos não captam. Mas nas esferas espirituais, quanto mais vai ascendendo, vai subindo, vai refinando, vai se tornando mais etéreo, os corpos espirituais são mais e mais e mais refinados, mais límpidos,
até aquele ponto da luz, né, de ver apenas um núcleo luminoso a envolver o espírito. A Eliana diz que ela já sonhou que alguns dos parentes encarnados sentiam um abraço. E é verdade, como se tivessem um corpo encarnado. E é isso mesmo, sente-se, porque é um adensamento do corpo espiritual que permite isso, que permite tornar-se tangível. Quando nós vamos estudar perispírito, que é todas as camadas que revestem o espírito, toda a matéria que reveste o espírito, nós vamos ver que este corpo espiritual tem muitas propriedades. Uma delas é o adensamento, ele poder se compactar para tornar-se tangível, visível. Ou então a elasticidade, onde ele cresce, são propriedades da matéria, é matéria e por isso propriedades. Pode ser ponderável, pode ser pesado, pode ser medido, que foram experiências feitas com Kate King na época de Kardec, início do espiritismo, com espíritos materializados. Porque sendo matéria, é possível aplicar a esse corpo leis que regem os corpos físicos, a física terrena. É possível. Então, por isso que é possível acontecer fenômenos como este de sentir o abraço, a aproximação, o toque ou o cheiro, porque a matéria tem todas essas características. André Luiz desdobrou-se e agora, com a leveza de um segundo corpo espiritual, ele precisou ser conduzido. Encontrou-se com sua mãe naquele local bastante aprazível. E aí, então, ao encontrar com a mãe, foi toda emoção. Ele ouviu a voz da mãe chamando-o, foi para ele toda a emoção. E ele diz: fui transportado por ela a prodigioso bosque, onde flores eram dotadas de singela propriedade. Reter a luz. Olha que interessante, a vegetação muda, né? Nós vimos uma vegetação de nosso lar, bosques lindos, e ele já dizia das cores, das flores, muito mais vibrantes nas suas tonalidades do que aqui, aquelas que nós habitualmente temos. Mas ele ainda fala a respeito deste outro nível mais elevado, deste outro nível, ele fala a respeito então de que as flores eram extremamente curiosas nesse bosque, porque elas retinham a luz, quer dizer, eram flores luminescentes. Luminescentes. Era isso que ele estava vendo. Vamos ver aqui o Gil dizendo: normalmente nossa imagem pós-morte prevalece o da última encarnação? Sim, de imediato sim. De imediato, porque nós mesmos, espíritos encarnados, estamos nos vendo num espelho por anos e anos e anos com esta aparência. Nós nos pensamos assim, com esta persona. Então, dificilmente nós vamos mudar essa estrutura espiritual logo de início na jornada da vida além da vida, para outra de qualquer forma que nós já tivéssemos usado anteriormente. Nós vamos refletir esta mesma, vai prevalecer esta mesma, esta atual, do jeitinho que estamos, do jeitinho que somos. Muitas vezes os espíritos, isso dura pouquíssimo tempo para alguns, para outros muito tempo. Para uns, nesse pouco tempo, ele rejuvenesce. Então ele se apresenta com mais vigor, com mais vitalidade, ele perde o ar. Por exemplo, vamos supor uma pessoa que tenha desencarnado por um processo de doença, então ela estava extremamente abatida, emagrecida, pálida. Ela rapidamente pode recuperar o seu vigor, a sua aparência saudável. Não mudar a aparência, mas dar o ar saudável a essa aparência. Para mudar a aparência, e o espírito pode, porque é como se nós tivéssemos e temos, né, um arquivo mental com todas as nossas identidades anteriores, todas as que já vivemos.
estão ali no nosso arquivo. E se eu preciso me apresentar para alguém que me conheceu lá 3 encarnações atrás, qual era a minha aparência daquela época para me tornar reconhecida por ela? A aparência de 3 encarnações atrás. Então acessa-se a memória do espírito, aquela identificação, aquele RG de 3 encarnações atrás. Instantaneamente o perispírito se adequa à proposta da mente criadora do próprio espírito e a imagem se faz naquela em que a pessoa pode reconhecer. Isso tudo faz parte do nosso conhecimento, domínio da matéria, domínio do pensamento. Os nossos entes queridos, como a Cláudia perguntou, como reconhecemos nossos familiares? Do jeitinho que eles eram, não vão se apresentar. Perceba, Cláudia, que André Luiz acabou de dizer que ele ouviu uma voz que chamou o seu nome e uma voz que ele não iria confundir com a de ninguém, porque era a voz da mãe dele. Então mantém-se até a tonalidade da voz para ser reconhecida. Ela queria ser reconhecida pelo filho. Então esse espírito que estava mãe de André Luiz nesta encarnação, ela usou a mesma tonalidade, a mesma vibração de voz para que ele pudesse reconhecê-la. Só depois é que ele viu a imagem. De início ele ouviu só a voz. Então o reencontro é sempre com essa mesma aparência que nós temos. Depois sim, podemos mudar, podemos rejuvenescer, podemos manter, depende do que cada um tem como proposta. Nós vamos ver que André Luiz está falando de um homem muito sério, sisudo, que está conduzindo o barco em que ele se encontra. Vamos ver que lá no caso do resgate, ele reconheceu imediatamente o Figueira, que era aquele senhor que sofreu o revés da vida por conta do pai de André Luiz. Se ele reconheceu, porque a aparência física do Figueira era a mesma. Então nós temos que entender essa possibilidade de mudança, né? A Regiane perguntou se é possível o espírito falar por telefone com a gente. Sim, é possível. Hoje nós temos um grupo que estuda no mundo, né? Que estuda a transcomunicação instrumental. E a transcomunicação instrumental, ela trabalha com telefones, com gravadores, com celulares, com televisão e ouve-se perfeitamente. Tá, mensagens registradas em celular, gravação de áudio em celular, já tem a imagem em televisão. Há um grande, é só entrar na internet e procurar aí a questão de comunicação instrumental, né? Ou transcomunicação. Só procurar transcomunicação e nós vamos ver quanta coisa já existe documentada a respeito dessas possibilidades de contato, das mais variadas formas possíveis. Então aqui nós vamos ver André Luiz falar dessas flores. Voltemos aqui à questão das flores que retinham luz, revelando a festa permanente do perfume e da cor. Então elas mantinham coloração, perfume, mas elas eram luminosas, elas retinham a luz, elas clareavam o jardim com a sua iluminação. Tapetes dourados e luminosos estendiam sob as grandes árvores sussurrantes ao vento. Tapetes luminosos. E aí a gente fica pensando, mas como? Que iluminação é essa? Que luz é essa? Olha, existem fenômenos da natureza que trazem as questões de iluminação. Existem determinados fenômenos chamados fogo-fato nos locais onde houve decomposição de seres orgânicos, cemitérios antigos, aparecem pequenas luzes, labaredas no chão. E as pessoas muitas vezes achavam que aquilo era fantasma. Não, aquilo é uma questão por causa do fósforo que existe nos ossos e é uma reação que acontece e aparece a iluminação. Também nos mares, existem determinadas praias no mundo que em alguma época do ano
elas ficam coalhadas, o mar fica coalhado e a areia da praia, bem próximo ao mar, a Cidinha tá lembrando o nome da história do Boitatá, exatamente. Então, essa areia fica toda luminosa, é fenômeno nas águas e na areia do mar. Mas são micro-organismos que estão ali, uma reação, um tipo de reação química que acontece, uma reação física que acontece da matéria. E é isso que no mundo espiritual está produzindo toda essa iluminação dos campos, das flores, trazendo. Vamos ver aqui a Sebastiana dizendo que ela já conversou com o telefone e a Sandra perguntando se seria possível você falar sobre transcomunicação. Quando surgir oportunidade, Sandra, a gente procura trazer sim a transcomunicação. Mas aqui no Brasil, de imediato, a gente já diz, olha, entra na internet, veja transcomunicação ou digita Sônia Rinaldi, que é a primeira cientista nessa área de pesquisa, Sônia Rinaldi. E nós vamos ter muito material de transcomunicação. Eu já tive a oportunidade de ver algumas transcomunicações, fosse em celular, fosse computador, gravações, já vi muita coisa nesse aspecto. Então, mas o que é preciso? É preciso montar-se um estúdio, né? Com vários computadores, rádios que possam fazer, ou elementos que possam fazer ruídos, alguns programas específicos para vozes, para leitura de vozes. Então, tudo isso é organizado como um laboratório. A gente vai ver bem isso num filme chamado Vozes do Além. Esse filme, Vozes do Além, ele monta exatamente isso, uma sala cheia de vídeos, televisões, porque tem que ter o chiado, os espíritos trabalham com aquelas partículas do ruído, aquelas vibrações do ruído e recompõem voz. Então, e um programa de leitura como esses que a gente hoje vê aí toda hora em televisão, quando querem mostrar o áudio aí de um político que falou alguma coisa e aparece aquele programa com um gráfico de voz, onde está registrada a voz da pessoa. Então, são programas no computador, e esses programas, somado a todos os elementos periféricos que vão ajudar, é que possibilitam esse acesso. Por enquanto é assim. Há uma perspectiva de que em breve isso seja corriqueiro em nossas casas, à medida que os nossos aparelhos eletrônicos vão se aprimorando, a capacidade de ondas, de captação de ondas é muito maior. Então, haverá um momento, sim, em que será possível esse contato mais facilmente. Mas por agora, assista o filme Além da Voz do Além, procura na internet Transcomunicação Instrumental ou Sônia Rinaldi e vamos ter várias informações preciosas sobre isso. Vamos voltando então aqui a André Luiz, nos descrevendo esse ambiente diferente. Percebam, é um ambiente, é um bioma diferente do bioma de nosso lar, que já é diferente de um bioma do solo terreno. Animais, plantas, tudo que o compõe, um tanto diferente, mais bonito, cores mais intensas, mais vivas, e na questão de poder, então, isso ser numa esfera mais elevada, isso aí com certeza faria alguma coisa melhor assim. Bem, então ele continua a dizer sobre esse ambiente que ele estava. Eram tapetes dourados e luminosos, estendiam-se sobre grandes árvores sussurrantes ao vento. E ele sentiu uma enorme felicidade, uma enorme paz. Foi isso que André Luiz sentiu. Paz, felicidade, alegria, bem-estar. Continua ele então a dizer, o sonho não era propriamente qual se verificava na Terra. Olha que interessante, não era propriamente qual se verificava na Terra.
Muitas vezes a gente diz assim, nossa, eu tive um sonho, mas nem sei, um sonho era uma coisa tão diferente, tão real, parece que eu estava lá, era uma sensação, eu acho que eu estava mesmo lá. E aqui a gente vê ele dizer que o sonho que ele estava vivenciando, e ele sabia que ele estava sonhando, porque ele sabia que ele tinha ido dormir. Muitas vezes no sonho a gente diz, mas eu estou dormindo, isso é um sonho. Era o que ele estava dizendo também. E este sonho, ele simplesmente dizia que não era igual àquilo que ele estava habituado na terra. Sabia que deixar o veículo inferior, ele tinha certeza de ter deixado o veículo inferior que ele fala, é o corpo espiritual que estava dormindo lá no apartamento das câmaras de retificação. Ele sabia que o corpo estava descansando, ele tinha consciência perfeita de que o corpo estava adormecido e ele então estava agora vivenciando uma experiência fora daquele corpo. Tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso, ele estava lúcido. Ele sabia que o corpo estava dormindo lá nas câmaras de retificação e tinha consciência de tudo que ele estava experimentando ali, tudo que ele estava vivenciando ali. Continua então André Luiz narrando, dizendo: minhas noções de espaço e tempo eram exatas. Quer dizer, a ideia de ser noite, da distância percorrida, de estar subindo, da velocidade, tudo essa distância de espaço, de saber que não estava no local onde ele adormecera, onde o corpo estava adormecido, ele estava em outro local, ele tinha consciência perfeita. A consciência de tempo, de ser noite, ser hora de descanso, tudo isso ele tinha certeza. E ele vivia naquele instante uma riqueza enorme de emoções. Estar com a mãe, observar aquele mundo um tanto diferente de nosso lar, que já era diferente da crosta terrena onde ele vivera, era uma experiência única. Muito roguei a Jesus, diz a mãe a ele, me permitisse a satisfação de ter-te ao meu lado, no teu primeiro dia de serviço útil. É como nós dissemos, uma mãe orgulhosa do filho que conseguiu um trabalho. E quando esse filho chega do trabalho, ela está ali. Olha, eu pedi para Deus, eu fiz prece, que tudo ficasse bem. Como é que foi o seu dia? Aquela conversa de mãe e filho. É assim, muito roguei a Jesus. Me permitisse estar ao seu lado no seu primeiro dia de trabalho, de serviço útil. Do teu primeiro dia de serviço útil. Porque verdadeiramente foi nesta noite, nesse dia de trabalho, é que André Luiz foi servir alguém. Ele foi ser útil a alguém, aquelas pessoas que estavam mesmo necessitadas, passando dificuldade. E ele foi servir. E ela diz a ele, o trabalho é tônico divino para o coração, para o amor. Trabalho é tônico divino para o amor. É o que fortalece, é o que dá vigor, é o que dá vontade, é o que dá ânimo. É o trabalho no bem. Quando nós fazemos isso, nós vamos adquirindo aquele prazer, aquele gosto de experimentar, servir, ser útil e nos sentimos extremamente bem. Numerosos companheiros, ao deixarem a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Vejam que interessante o que ela está dizendo. Por isso que nós sempre dizemos que cada desencarnação é uma desencarnação, tanto quanto cada reencarnação é uma reencarnação. Cada um de nós é uma história, cada um de nós é uma experiência, cada um de nós é um exercício diferente. Elas vi, né, muitos, numerosos, ela coloca numerosos companheiros
deixarem a Terra, então desencarnaram. Numerosas pessoas que desencarnaram e que se demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão, ou querendo voltar para a Terra, ou querendo um lugar do céu que acham que merecem. Então querem um milagre, querem que um anjo apareça e os conduza para algum lugar bom. E ela diz, isso é uma atitude contraproducente, porque ela não está produzindo nada de bom nem para ela mesma, na sua vida, por conta desta condição que ela coloca de ficar parada, estática, aguardando que alguém dê solução para a sua vida, que alguém resolva os seus problemas. E aqui mesmo no mundo tem muita gente encarnada que vive assim, em atitude contraproducente, querendo que Deus faça algum milagre para sua vida, mas ela não se movimenta para nada. Quer que Deus dê solução, mas ela não toma providência nenhuma. Essa é uma atitude contraproducente. E ela diz que viu muitas pessoas assim, aguardando milagre que jamais se verificarão. Milagres que não se verificarão. Não porque Deus não quer, mas aquilo que nós chamamos milagre é algo que no momento não sabemos explicar, mas que tem leis que regem os acontecimentos. Mas se nós não dermos chance, não solicitarmos a ação dessas leis, esses milagres não acontecerão. Não acontecerão. É preciso dar chance, é preciso abrir oportunidade, é preciso fazer alguma coisa para que algo se movimente em sentido diferente. Às vezes a gente ouve ditado dizendo assim, né? A pessoa faz a coisa sempre do mesmo jeito e quer uma resposta diferente. Não vai ter. Se ela está tendo a mesma atitude sempre, como vai ter uma resposta diferente? É a lei. Ela está movimentando energia sempre na mesma direção. Como ela pode ter uma resposta outra que não seja aquela correspondente à reação da ação emitida? Não adianta. Ela diz a mesma coisa a respeito dessas pessoas. Reduzem-se formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Reduzem-se formosas capacidades, porque nós temos capacidade. Deus nos dotou de capacidades 1000. Nós as temos, mas não solicitamos, não colocamos em prática, não fazemos uso, não agitamos isso para que venha a aparecer. Então fica reduzido. Toda essa capacidade tão linda de fazer alguma coisa boa fica reduzida a simples expressões parasitárias. O parasita é aquele que está vivendo à custa de outros. O parasita é aquele que está se aproveitando do hospedeiro. Ele é o hóspede que se agarra ao hospedeiro de todas as formas. Ele não se dispõe a fazer alguma coisa por si mesmo. Ele se agarra ali e é nutrido desta forma. Então, olha, ficam aí, parados, com tanta chance, tanta oportunidade, tanta condição de fazer diferente e a pessoa não se experimenta em caminhos diferentes. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Reclamam. Né? No mundo espiritual, como reclama aqui na Terra também. Eu tô sozinho, não tem ninguém por mim, tô aqui não tenho ânimo mesmo, porque para que se eu vivo sozinho? Reclamo da solidão. Então também no mundo espiritual. Outros, como na Terra, ela está fazendo o mesmo comparativo, mundo espiritual e o mundo físico terreno, dizendo, outros, como na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. Porque muitas pessoas na Terra dizem assim, não, Deus errou o endereço, esse não é meu endereço não. Deus não olhou, eu devia estar em outra situação, em outro local do mundo, fazendo outra coisa. Reclama, ele está em desacordo com o meio, ele não se adequa
ao meio em que ele se encontra, e se ele está naquele meio, é porque ali é o lugar onde ele foi chamado a servir ao Senhor. É porque ele tem alguma coisa a oferecer àquele meio, algum contributo a dar naquele meio. E aprender algumas coisas daquele meio. Nós não estamos em endereço errado, nem família errada, nem local errado. Nós estamos onde necessitamos para o nosso aprendizado e para a nossa contribuição. Mas tem gente que, por não aceitar onde está e como está, ele para tudo. É bem aquela letra de música, para o mundo que eu quero descer. Eu não estou contente. Então, há pessoas que estão assim, se declaram em desacordo com o meio. Esse meio não me é favorável, não me agrada, onde foram chamados para servir ao Senhor. Nós temos alguma coisa a oferecer aí. É indispensável converter toda oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Essa ideia, né, de estar em desacordo com o meio, portanto ele fica parado ali e não age, não produz, não cresce. No mundo espiritual a mesma coisa, alguns acham que merecem o céu. E porque o céu não lhes veio, o que eles fazem? Eles ficam aguardando parados até que alguma coisa aconteça e as portas do céu se abram para ele. Porque ele acha que ele merece. Ele acha que é o mais santo, que ele merece coisa melhor do que ele está recebendo. Então, totalmente inadequado ao meio, quando aquele meio era o mais importante para ele. É o que ele fez por merecer, é onde ele pode servir e é onde ele pode ajudar. Fazer alguma coisa. André Luiz parece que entendeu isso muito rapidamente. Ele não se preocupou em querer ir para outras paragens, já que ele estava ali, mão na massa. E começou a aprender e agora estava então servindo com as suas possibilidades aquilo que lhe era devido, aquilo que lhe era necessário fazer. Então, meus amigos, a gente vê que a vida continua e continua muito de acordo com tudo isso que a gente já sabe aqui, né? Já se comporta assim aqui. Nos círculos inferiores, continua a mãe de André Luiz a dizer, o prato de sopa ao faminto, e esses círculos inferiores é o que ela se encontra. Então, nosso lar seria círculo inferior, a terra, os círculos mais inferiores em relação ao círculo em que ela se encontra. E ela diz, então na terra, nos círculos inferiores, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa de nosso Pai. Então aqui, terra, chão, onde nós pisamos, essas atitudes, esse trabalho, esse envolvimento que ela lista, né? O prato de sopa para o faminto, aquilo que possa oferecer a alguém, o bálsamo, a ferida do outro, a dor do outro, a doença do outro, o gesto de amor, aquele que está desiludido da vida, a palavra amiga, o ombro amigo, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados, quer dizer, sem lembrança na casa de nosso Pai, no mundo espiritual. Então, tudo que fizermos de bom aqui, nós estamos fazendo por nós mesmos. Porque, embora estejamos oferecendo aos outros aquilo que podemos oferecer, o retorno dessa atitude é a conquista de valores diante de Deus, dessa lei do amor que é a lei maior. Aqui, igualmente, falando agora do mundo espiritual, ela falou da terra, era o prato de sopa, o remédio para a doença, o ombro amigo para quem está desiludido, isso é de bom tamanho para nós. Aqui, mundo espiritual, onde ela se encontrava, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado. Não é endossar a atitude errada.
não é endossar atos que levaram a criatura a sentir-se culpada, mas é o olhar de compreensão para quem se sente assim, entendendo que esta criatura só está assim porque transgrediu leis que muitas vezes ela nem sabia, ela não imaginava que o resultado fosse esse. Às vezes intencional, outras vezes não intencional. Esse olhar de compreensão é o que Narciso está usando ali na Câmara de Retificação, com aquelas pessoas que estão se debatendo, onde ela fala daquele pai com ódio para com a filha vem de esferas celestiais para estar com ele, e ele tem ódio dela. Narcisa tem um olhar de compreensão para com a imaturidade dele, para com a criancice desse espírito. Percebe-se por esta atitude que não é um ser evoluído, não é um ser maduro, porque essa atitude é uma atitude difícil. Então compreende-se isso, não se endossa o comportamento, mas compreende-se muito bem isto. Então no mundo espiritual, igualmente, atitude que seria serviço divino, né? que não ficarão deslembrados. Atitudes que serão lembradas no mundo espiritual. O olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica dos que vivem no desespero. Então, levar aquela criatura à esperança. Ele está em desespero. No mundo espiritual, aqueles que vão socorrer, levando a prece, a esperança, a confiança, a palavra do Evangelho, a palavra de Jesus, que pode fortalecer este coração. E essa palavra é que vai fazer com que ela saia do desespero. A esperança ao aflito, pessoas que estão aflitas por N situações no mundo espiritual, seja pelo que elas deixaram, pela família, por tantas coisas, ela pode estar aflita, e a palavra de esperança, do reencontro com os seus, enfim, tanta coisa assim, constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. Então nós vemos ali, olha, seja na terra, seja no mundo espiritual, seja do prato de sopa à roupa, ou ao remédio, ou à atenção, seja a palavra boa no mundo espiritual, seja a compreensão da grosseria, do translocado daquela criatura. Quer dizer, não nos compete apontar o dedo, julgar, condenar, não é isto. Então essa atitude nossa e a esperança àquele que está em aflição, isto é um trabalho agradável à lei de Deus. Por isso que a gente fala, é agradável ao Senhor, o trabalho no bem. Vamos lá, boa noite Flávia, Terezinha, Cidinha, Aurélio, boa noite, Regiane, boa noite, Cazuco, sejam bem-vindos. E aí continua a mãe de André Luiz, então, explicando a ele todos esses fatos das melhores atitudes no mundo espiritual. Então a gente percebe que ela está orientando o filho qual seria o seu melhor proceder no mundo espiritual para bem viver. A fisionomia de minha mãe, relata André Luiz, estava mais bela que nunca. Olha aí, Cláudia, a fisionomia. Além da voz, a mãe se apresentava a ele com a mesma aparência que ele se lembrava. Então ele diz, a fisionomia de minha mãe estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna pareciam irradiar luminosidade sublime. A expressão Madonna aqui é de Nossa Senhora, é de mãe, com letra maiúscula. Então, ele fala desse olhar, olhar de aconchego, né? Ele dizia, parecia irradiar luminosidade sublime. Suas mãos, no gesto de ternura, traziam fluidos criadores de energias novas, a par de cariciosa emoção. Ele estava recebendo todo o amor da mãe, fosse o olhar, o tom de voz, o toque, o abraço, o aconchego,
a presença, a orientação, tudo isso era uma demonstração do amor da mãe para com ele. O Evangelho de Jesus, meu André, diz ela, e vejam a expressão que ela usa, o Evangelho de Jesus, meu André, meu filho. Embora ela tenha a consciência perfeita de que estamos filhos, não somos filhos de Deus, estamos filhos dessa mãe ou deste pai, de outras mães e outros pais, não importa, mas uma interrupção aqui de alguém que eu acho que sem querer bateu a mão e acabou fazendo uma ligação indevida. Vamos acertar as coisas para que nada aconteça. Espero que esteja tudo bem. Tá ok, estão dando positivo, então é sinal que está indo tudo bem. Mas aqui, a nossa amiga disse assim, me desculpe, eu estava procurando a live. Ela estava procurando a live e acabou batendo o dedinho lá na ligação. Tudo certo, tá tudo bem, é isso mesmo. Nós fazemos mesmo todas essas coisas, né? Mas graças a Deus é bom, estavam procurando a live e nos encontraram pessoalmente, pelas ligações. Bem, continuando então, André Luiz estava falando sobre a mãe. E ela falando, o Evangelho de Jesus, meu André, quer dizer, meu filho, lembra-nos que há maior alegria em dar que em receber. E é por isso que os antigos cristãos não se agastavam, eles davam, eles não se preocupavam em receber, estavam ocupados em dar os ensinamentos, dar a atenção, dar o socorro. Então, o Evangelho de Jesus lembra-nos que há maior alegria em dar que receber. Aprendamos a concretizar diferentes princípios no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Então, aprendamos a concretizar esse princípio de é melhor dar do que receber. E aí, nós lembramos uma pequena história, e antiga, mas a gente lembrou agora, porque às vezes a pessoa tem tanto prazer de dar e o outro recebe de uma forma diferente, né? Que conta de uma menininha que gastou um papel de presente para embrulhar uma caixinha e dar de presente ao seu pai. E quando o pai chegou, e ele estava até numa situação difícil, e o pai ainda achou ruim porque ela gastou para comprar um papel de presente, embrulhar uma caixinha. Ele disse, mas é um presente, papai, é um presente que eu quero dar. E o pai então pegou o presente e foi abrir. E ao abrir, ele ficou mais bravo ainda, porque dentro da caixa não tinha nada. Era só a caixa embrulhada no papel. E se você está brincando, gastando dinheiro, nossa dificuldade, e ele passou aquele sermão na coitadinha da criança. E a menina em lágrimas disse, não, papai, o senhor não percebeu. A caixa está cheinha. Ele disse, como cheinha se eu não vejo nada? São montes de beijos, mais de 1000 beijinhos que eu coloquei aí dentro para o Senhor. Então a alegria dela era dar esses beijos todos ao pai, para que ele ganhasse a força de superar o momento difícil que estavam vivendo. Ela quis contribuir com o seu amor para o pai, a fim de que ele se sentisse melhor. E ele, na sua materialidade, no seu materialismo, na sua dureza, não percebeu a delicadeza do presente daquela criança. E ainda ficou indignado porque gastou dinheiro com papel. O prazer está em dar, e esse é o Evangelho de Jesus que nos chama a ter esse comportamento. Então vamos parando por aqui, né? Hoje a nossa noite já está se encerrando e nós, se Deus quiser, estaremos juntos novamente amanhã com ainda o livro dos médiuns que estamos estudando nas terças-feiras. E encerramos hoje com a prece de Cáritas em favor desta humanidade terrena, de todos aqueles que estão retornando ao mundo espiritual. A Lourdes está conosco, hoje o Irineu, primo dela, desencarnou, nosso amigo conhecido de tanto tempo. E assim, estamos todos de partida e precisamos nos fortalecer
no afeto, na prece, na presença amiga dos corações queridos. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que Deus abençoe a todos, Jesus ilumine, que as bênçãos dos céus protejam as famílias, os lares, os hospitais, aqueles que lá trabalham e aqueles que lá estão precisando da ajuda de todos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser.